irmãos, que o temer ele tem que vir junto com o andar. Tem que temer a Deus e andar segundo os seus propósitos, os seus princípios, e assim seremos abençoados. Amém? Meus queridos, a minha mensagem, a minha pregação é assim, é mais lenta, né? Gostaria de contar um pouco, né? Contar pelo menos 10 minutinhos, ver se eu conto um pouco aqui do meu testemunho, né? Da minha família, da minha vida. Meus queridos, aceitei a Jesus em 2024. Até então, não conhecia esse Deus poderoso. Até buscava, mas não o encontrava. Até que um dia eu tive um encontro com Deus. E ali, já na minha corrida, na fé, eu pedi a Deus uma família. Tinha encontrado Deus e agora eu queria que Deus me desse uma família, uma esposa, os filhos. E aí Deus vai em revelação, Ele me mostra, né? Me mostrou os meus filhos. E aí eu fui ver. Eu vi aqueles dois garotos ali, eu vi aqueles 3 moreninhos, e eu falei assim, não, mas que eu achava que casamento com a loira, né? Loira. Aí Deus me mostrou 3 moreninhos, aí eu pensei, se é a vontade de Deus. Continuei naquela caminhada, buscando, até que tive outra revelação. Aí Deus me mostrou a minha esposa. Eu ia passando em um local, e era uma igreja, e tinha um homem todo de branco ao meu lado, e ele me levou até a porta da igreja, né? E ele foi e falou assim: olha, aquela ali é a tua esposa. E ela estava perto do altar, conversando com outra pessoa vestida de branco. E eu falei, amém. E aí o tempo passou e minha esposa apareceu, né? Morava em Belém, e ali ela veio morar, peguei do Maranhão, e veio morar em frente de casa. E ela então se engraçou comigo. Eu peguei e falei para ela, olha, é o seguinte, não tem como a gente ter nada. Porque eu sou crente, sou obreiro, e não tem como. Mas eu te faço uma proposta. Se você for para a igreja, se batizar nas águas do Espírito Santo e se tornar obreira, aí talvez a gente pode orar. Talvez a gente pode orar, né, meus irmãos? Mas a minha vontade era que ela fosse mesmo, né? E ela foi e aceitou. Foi para a igreja, né? E lá. Só que ele falou, a pessoa não vai aceitar. Os passos. Meus queridos, e a partir daí iniciou a minha família, né? Depois veio os 3 garotos, estão todos aí, né? Passamos por lutas, como toda a família passa. Lutas todos nós passamos, né? Teve momentos tristes, momentos felizes, mas graças a Deus os momentos felizes se superaram. Para entrar na mensagem, eu gostaria de falar mais um pouco. Passei um concurso aqui, vocês são. Eu sou daqui, mas eu morava em Belém. Passei, e aí tive que vir. E aí eu convidei, né, falei para ela, agora nós temos que ir para lá. E aí a gente casou. Meus queridos, naquele momento eu vim primeiro aqui para a cidade, e aí esperando receber para ela poder vir. E aí passou o primeiro mês, não teve pagamento, não teve nada. Aí chegou o segundo mês e eles falaram, vamos pagar. Aí eu mando mensagem para ela fala, o pagamento já vai sair, pode vir. E aí lá vem ela, né? Veio de mudança já. E aí alugamos uma casa, né? Lá
dinheiro. E quando estávamos lá, não saiu o pagamento. Aí ficamos. Aí o meu primo apareceu e disse que queria que eu comprasse uma casa que ficava do lado dele. E eu perguntei, mas vamos lá, quer vender? Não, ele não quer vender, mas ele vai vender, porque nós vamos lá. A casa, meus queridos, na verdade, ela era uma pratibanda, tinha metade da telha e a outra metade estava no chão. Não tinha porta, aliás, não tinha, a porta não estava montada, e nem a janela, nem uma das portas, não tinha banheiro, não tinha água e não tinha luz. Chegamos lá, eu fiz uma proposta para ele. E ele, não, eu não quero vender, mas quem foi que disse que eu ia vender, eu não quero vender, tal. E aí, depois de toda insistência, ele falou, não, fala o seguinte, se você me trouxer tal quantia, eu te vendo. Eu falei, amém. E foi quando o pagamento saiu. Aí veio acumulado. Aí era o último dia nós lá, na nossa casa, né, que estava alugado. Eu falei para minha esposa, então a gente já vai embora para lá, porque foi o último dia, né? E fomos. Cheguei lá com o homem, com o dinheiro, e ele falou, não, mas eu não quero vender não. Mas tu não deu a palavra que ia vender a casa e tal, se eu trouxesse o dinheiro, e está aqui o dinheiro. Eu acabo colocando o dinheiro lá, tá bom, está aqui o dinheiro. Ainda fiz empréstimo também para completar o dinheiro. E ele falou, não, tá bom, já que eu tenho a palavra, eu vou vender a casa. Quando é que tu vai mudar? Eu falei, não, a gente já mudou. As coisas estavam tudo na casa. Mas que a gente estava confiante, né? Que ele falou que ia vender, e ela marcou o dia, e nós levamos lá. E ele tinha prometido que ele ia colocar a telha, né? Ia colocar as telhas lá e ia colocar a corda. E aí eu falei, não, a gente vai para lá dentro. E agora estamos só esperando ele lá para colocar as telhas. Aí ele pegou e falou assim, rapaz, mas não é doideira. Aí a gente falou, não, mas não é doideira não, é porque é fé. Aí ele foi lá e colocou. Meus queridos, depois que terminou aquele momento, que ele foi embora, que a gente já estava lá na casa, aí nós demos um jeito de arrumar a luz, arrumamos um jeito lá com a água, só deu para colocar uma porta, com outra porta nós colocamos uma madeira, colocamos a geladeira lá. E aí eu chego para minha esposa e falo com ela, vamos ver o que sobrou agora para a gente comprar comida. Porque era o dia primeiro. Vamos ver o que sobrou para a gente comprar comida. Meus queridos, quando a gente olhou lá, aí eu olhei aquele dinheiro lá. Aí eu falei, sobrou tudo isso. Aí minha esposa, não, isso é o dízimo. Isso é o dízimo. Aí ela pegou, pega logo e leva logo lá para o pastor. E eu peguei aquele bico, eu fui correndo na casa do pastor e entreguei o dízimo. Aí eu voltei, e aí quanto sobrou? R$50 para passar o mês. Né? Meus queridos, aí eu liguei para o meu pai, falei para o meu pai, para ver como é que estava, se ele poderia me prestar o dinheiro. E eu não contei a situação, e ele, não tem, tá. Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei com ela, vamos trabalhar com isso aqui. E eu comprei algumas coisas com aquele dinheiro. Então, para terminar essa lição, conseguimos vencer aquele mês, porque Deus botou várias pessoas que estavam ajudando a gente. Ajoelhei na casa da minha tia me dava um monte de abóbora, ia na casa da minha prima, recebia lá os peixes, ela me dava os peixes, e não sabia o que estava acontecendo na nossa vida. Aquele mês foi apertado, nós conseguimos. E eu estou falando isso aqui porque um dos princípios para ter a prosperidade é confiar em Deus. Eu não sei se todos os irmãos aqui são dizimistas, eu não sei, não conheço, não sou pastor, mas nós não costumamos forçar ninguém a ser dizimista. Mas nós falamos da necessidade que a igreja tem. Nós falamos, nós pregamos que a partir do momento que você devolve, que você abençoa, você é abençoado em dobro.
Com isso, meus queridos e amados irmãos, a gente prosperou. A gente foi prosperando, né? Deus foi abençoando. Mas isso aqui já é outro testemunho, para outro momento. Então, meus queridos, a palavra de Deus ela vem dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A palavra de Deus vem dizendo: não vos comerás do trabalho das tuas mãos, e feliz serás, e te irá bem. A partir do momento, meus queridos e amados irmãos, que nós servimos a Deus de todo o nosso coração, que nós sacrificamos a nossa vida em prol da obra, em prol das coisas de Deus, Ele vem dizendo aqui que a gente vai comer do nosso trabalho. O que Deus está prometendo aqui é que aquilo que nós fizermos, nós seremos felizes com aquilo. Eu não sei qual o desejo do irmão, qual os sonhos que o irmão tem, irmã, mas uma coisa que eu posso te dizer é que Deus, Ele pode te fazer feliz naquilo que você tem. Talvez você acha que ganha pouco, mas é aquilo ali que Deus vai te abençoar, que Deus vai fazer você prosperar e ser uma pessoa diferente e abençoada nesse mundo. A palavra de Deus ela vem dizendo: a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Aqui, meus queridos, nós podemos ver que esse salmo ele vem dizendo que a sua mulher ela vai ser como uma videira frutífera. O que é uma videira frutífera? Aquela que dá o fruto no tempo certo, é aquela que dá alegria para a casa, é aquela que satisfaz o seu esposo, é aquela que apacenta os seus filhos. Teus filhos como plantas de oliveira. Algumas traduções vêm colocando como brotos. Esses brotos, meus queridos, que o salmista colocou aqui na questão da oliveira, ele vem dizendo da seguinte maneira: a oliveira ela cresce, ela vai envelhecendo, mas quando ela está para morrer, quando ela está na metade da sua vida, vai nascendo os brotos ao seu redor, as suas raízes, e elas vão crescendo. O que a palavra de Deus quer falar para nós nessa noite, que a partir do momento que nós nos dedicamos à nossa família, os nossos filhos vão crescer ao nosso redor, os nossos filhos vão frutificar ao nosso redor. Isso aqui, meu querido e amado irmão, é uma promessa de Deus. É Deus que promete para cada um de nós. É Deus que está prometendo isso para a sua vida. E no versículo 4 ele vem dizendo: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor, meus queridos, ele vai ser abençoado dessa forma, temendo a Deus, buscando a Deus. Aqui na palavra de Deus vem dizer o homem, mas não é só o homem, é a mulher também. É todo aquele que busca, que se dedica, que confia nesse Deus. Meus queridos, e algo mais maravilhoso que existe é a gente estar na casa de Deus, é estar buscando a Deus. É algo maravilhoso a gente estar com a nossa família aos pés de Jesus. O mundo lá fora, eles não sabem, ele não tem esse entendimento dessa alegria que nós temos. Eu sou alegre. Eu creio que os irmãos são alegres também por estar aqui, porque nós não estamos aqui forçados. Não. Nós não estamos aqui para cumprir metas. Não. Nós estamos aqui porque nós cremos que existe um Deus poderoso, que nos tirou da lama, que nos tirou desse mundo
e nos trouxe a paz plena para os nossos corações. E é essa paz, meus queridos e amados irmãos, que vai movendo a nossa vida. É essa paz que vai movendo o nosso viver, que vai nos levando a ir mais adiante, que vai nos levando a permanecer firme na fé. Sabemos que esse mundo, ele não tem nada que nos agrada, ele não tem nada de bom para a gente. Por mais que o diabo ele tenha entregado o seu cálice, e por mais que esse cálice que ele tenha tentado nos entregar seja algo saboroso, mas o final é morte, o final é destruição, o final de tudo isso é tormento, é dor. E estar na casa do Senhor é o que anima a nossa alma, é o que anima o nosso ser. Que busquemos, que persistamos nessa busca constante. Eu não sei, meu querido, minha querida, qual a dor que você sente nesse momento. Eu não sei como está a sua casa, a sua família, seu esposo, seu filho, seus netos. Eu não sei, mas uma coisa que eu tenho que te dizer: persevere na fé, persevere na oração, persevere na busca, porque Deus está atento, Ele está de olho em cada um de nós, Ele está de olho em nossa família. As mãos poderosas de Deus continuam sobre a vida daqueles que buscam, que oram e confiam. O verso 5 vem dizendo: o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Meus queridos, esse salmo, ele é tido como o cântico dos degraus. Esse salmo ele faz parte de 15 canções que o povo de Israel cantava quando estavam indo para a festa em Jerusalém. Quando eles subiam em Jerusalém, eles iam cantando esses salmos. E quando ele vem dizendo aqui: o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, era porque Deus ele queria que o povo ia escutando essas palavras, e com isso eles iam fortificando a sua fé. Eles iam estar vendo que o sacrifício que eles estavam fazendo para ir até Jerusalém era algo que teria retorno para nossas vidas, para a vida deles. E ele vem dizendo: em todos os dias da tua vida. O que nós podemos tirar disso para nós hoje? Continuemos indo nessa fé, continuemos buscando a Deus, continuemos perseverando em todos os dias de nossa vida, porque haverá um momento, meus queridos, que o Senhor vai abençoar, que o Senhor vai fazer algo maravilhoso na sua vida, e isso é bom. O verso 6: verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Deus prometeu para o povo de Israel: permaneça nessa busca e verás. Você vai ver os teus filhos, os filhos dos teus filhos serem abençoados. Meus queridos, quantas e quantas pessoas partem dessa vida sem deixar legados para os seus filhos, sem deixar princípios bons para seus filhos. E a um certo momento da existência desses filhos, eles vão deixando para trás aqueles pensamentos, aquilo que os seus pais não ensinaram. O que eu quero dizer com isso é que nós, a partir do momento que servimos a Deus, nós vamos deixar legados para os nossos filhos. 8h50.
para os nossos netos. Por mais que nós não consigamos ter esse encontro com eles, nós deixaremos o legado de alguém que serviu a Deus até o seu último momento. E servir a Deus, meus queridos amados irmãos, é o que nós precisamos para ser felizes. Já terminando essa mensagem, eu gostaria de contar uma pequena história. Não sei se foi real, mas ela traz uma meditação para a gente. Essa história vem dizendo que a rainha da Inglaterra foi uma certa comunidade longe do seu reinado, e ela ia visitar uma escola. E foi falar para aquelas crianças que antes da rainha entrar, eles iam fazer uma pergunta para elas. E depois dessa resposta, a rainha iria entrar. E a pergunta que iria ser feita para aquelas crianças era: o que você queria ver? Que você nunca viu? E as crianças iam gritar: a rainha. Foi treinado. Então, naquele momento, foram fazer a pergunta. Aí resolveram fazer só para uma criança. E perguntou para ela: quem você gostaria de ver pela primeira vez? E a criança falou: Jesus. Aí o professor ficou assim meio: não, ele vai já responder. E pela segunda vez, a segunda pessoa que você gostaria de ver? E ele falou: Jesus. Aí o professor perguntou para o garoto, né? Mas por que Jesus? Se você teve a primeira, a segunda poderia ser outra pessoa. E ele vai falar: professor, a partir do momento que nós temos um encontro com Jesus, nada mais importa. Meus queridos, a partir do momento que nós temos esse encontro com Jesus, nada mais dessa vida importa. Porque o tudo nós já temos. É Jesus. Ele que vai guiar as nossas vidas. Ele que vai guiar os nossos passos. Ele que vai guiar o nosso viver até a eternidade. Amém. Meus queridos, agradeço pela oportunidade que foi me dada para estar trazendo essa palavra. Espero em Deus que, por meio do Espírito Santo, Deus continue trabalhando nos corações de cada um dos irmãos, abençoando, guiando, trazendo a paz e aquilo que o irmão, a irmã tanto almeja. E saiba que somente Deus pode trazer a paz para os seus corações. Amém? Glória a Deus.